Olá, pessoal, tudo bem? Venho aqui apresentar um trabalho junto com o meu grupo. E o assunto abordado será bactérias, como sugerido pelo nosso professor Fabrício Oliveira Ramos, que leciona a matéria Microbiologia e Parasitologia. Bom, as bactérias foram a primeira forma de vida que existiu no nosso planeta e são os seres vivos mais simples que existem. Atualmente, são também os seres vivos mais abundantes e pertencem ao reino Monera. Por mais que existam muitos tipos de bactérias, todas compartilham determinadas características básicas e eu vou definir as principais delas. No geral, todas as bactérias são organismos unicelulares procariontes, ou seja, são formadas por uma única célula que não possui núcleo. Podem ser encontradas isoladas ou em colônias. Medem, em média, 1 micrômetro, mas já foram encontradas bactérias que chegaram a medir 1 milímetro. Elas podem viver na água, no ar, no solo, dentro de outros seres vivos e até mesmo em locais que possuem altas pressões e que são inabitáveis a outros seres vivos. E muitas bactérias possuem estruturas extracelulares, como flagelos ou cílios, que são as organelas de locomoção presentes nas bactérias móveis. A grande maioria pode possuir esporos, que são formações que conferem resistência às bactérias. Elas podem ser classificadas em 2 grupos, gram-positivas ou gram-negativas. Enfim, de maneira geral, apresentam em suas organelas cápsula, membrana plasmática, parede celular, ribossomos, DNA, flagelo e pilos. As bactérias podem se apresentar de diversas formas, mas são agrupadas em 4 tipos morfológicos gerais: cocos, bacilos, espiralados e vibrião. As formas não são constantes, podem variar de acordo com o meio e com o tipo de associação. A morfologia. Os cocos são arredondados, podem se dividir sem um plano de orientação definido, o que leva a um grande número de arranjos diferentes. Cocos isolados, diplococos, que são agrupados em pares, tretacocos, são agrupados em 4, sarcinas, cubos contendo 8 células, estreptococos, cocos em cadeia, e estafilococos, cocos formando massas irregulares. Bacilos são em formato de bastão. Como seu plano de divisão é fixo, ocorrendo sempre no menor eixo, os bacilos exibem uma menor variedade de arranjos, sendo encontrados isolados, diplobacilos agrupados em 2, estreptobacilos agrupados em 4, paliçada agrupados lado a lado, espiralados em formato de espiral. Um tipo de classificação divide os espiralados em 2 grupos. Espiroquetas apresentam uma forma de espiral flexível, possuindo flagelos periplasmáticos. Espirilos exibem geralmente morfologia de espiral incompleto e rígidos, possuem flagelos externos. O vibrião, em formato de vírgula, na verdade são uma forma de transição. São espirilos muito curtos, que possuem forma de vírgula. Além do formato de célula, as bactérias podem viver em agrupamentos conhecidos como colônias. As formas dessas colônias também são utilizadas para caracterizar esses indivíduos. Quando a agregação bacteriana, apenas bacilos e cocos formam colônias. Essas podem ser classificadas em diplococo, estreptococos, estafilococos, sarcina, diplobacilos e estreptobacilos. Olá, tudo bem? Meu nome é Yuhara. Hoje eu venho tratar com vocês sobre a coloração de Gram. Essa coloração ela vai ajudar na caracterização e classificação das bactérias. E essa coloração também vai permitir que as bactérias sejam visualizadas no microscópio óptico. Através dessa coloração, vamos poder identificar 2 diferentes grupos de bactérias, gram-positivas e gram-negativas. Essa metodologia ela também vai ajudar na identificação de uma infecção bacteriana, tá? Ou seja, vai determinar ali o tipo de bactéria de acordo com a sua cor, tá? Pode ser um grande fator aí. A diferença entre a bactéria gram-positiva e a bactéria gram-negativa, a princípio,
pode ser o seu grau de permeabilidade na parede desses micro-organismos da gram-positiva e a gram-negativa. Quando nós falamos de bactérias gram-positivas, ela é de cor violeta, tá? Ela vai ter uma parede espessa, vai ter uma camada espessa de peptidoglicano, tá? E ela vai apresentar também, por essa parede ser muito densa, ela vai apresentar uma resistência à penicilina, um certo antibiótico, tá? Por conta dessa sua parede. As bactérias negativas, ela vai possuir uma parede de peptidoglicano, sim, só que é uma parede mais fina e vai ser de cor rósea. Uma diferença entre a gram-negativa e a gram-positiva é que a gram-negativa, ela tem uma membrana externa que é formada por lipopolissacarídeos, tá? Então, recapitulando, as bactérias positivas, ela vai ser de cor violeta e as bactérias gram-negativas vai ser de cor rósea. A positiva vai ter uma camada espessa de peptidoglicano e a gram-negativa vai ter uma camada mais fina de peptidoglicano também. A gram-positiva, ela vai apresentar uma resistência a um certo antibiótico chamado penicilina, ok? E a gram-negativa não tem nenhuma restrição do tipo. E a membrana externa da gram-negativa, ela vai ser formada por lipopolissacarídeo, ok? O que não contém na gram-positiva. Olá pessoal, eu sou a Roberta e eu vou abordar um pouquinho aqui agora com vocês sobre a cultura de micro-organismos. Bom, esses micro-organismos, eles são bem pequenos, né? Alguns incapazes de serem vistos a olho nu, somente utilizando algum tipo de microscópio, só que em casos de micro-organismos, como por exemplo as bactérias, quando elas formam colônias de porte maior, a gente até consegue ver. E essas bactérias e organismos, de um modo geral, eles precisam obter nutrientes apropriados ali, que eles vão retirar do seu ambiente, do seu habitat natural, para eles conseguirem se desenvolver e se proliferar. E aí, nessa linha de raciocínio, se a gente quer cultivar e manter eles vivos em laboratório, a gente precisa inserir eles no meio de cultura. E aí, esse meio de cultura é que vai conter esses determinados nutrientes que serão apropriados para o seu crescimento e desenvolvimento. Lembrando que isso vai ser fora do seu habitat natural, tá bem? Os meios de cultura, eles dividem-se primeiramente em meios sólidos, que contêm agar, e meios líquidos, sem agar. Esse agar é uma espécie de pozinho retirado de certas algas e é ele quem vai dar essa consistência gelatinosa aos meios de cultura sólido. Ambos esses meios, eles são preparados com água destilada, que é a água que vai ser separada dos sais minerais e de outros produtos que estão ali dissolvidos nela. E aí, depois disso, isso tudo vai ser aquecido até que se dissolva completamente e, posteriormente, eles vão ser esterilizados por um processo chamado autoclavagem a 121 graus Celsius. E em relação ao grau nutritivo, ou seja, as necessidades nutritivas que aqueles micro-organismos vão necessitar e que os meios de cultura que vão proporcionar a elas, nós temos os meios nutritivos gerais, que podem conter agar nutriente ou caldo nutriente, os meios enriquecidos, que eles podem conter produtos biológicos como sangue, soro e vitaminas, os meios complexos, que eles vão conter todos os ingredientes necessários para o crescimento de um determinado micro-organismo. Só que a gente não vai saber as quantidades exatas de todos esses componentes. A gente também tem os meios definidos, que são aqueles em que você já sabe a concentração exata daqueles componentes, mas a composição dos meios vai depender, sabe, vai variar de cada organismo que ali vai ser cultivado. E eles ainda podem ser classificados como meio seletivo, que a finalidade desse tipo de meio é selecionar as espécies que você deseja isolar e aí, dessa forma você pode impedir o desenvolvimento de outros germes. O meio diferencial, ele possibilita a distinção entre vários gêneros e espécies de micro-organismos. Como que isso é possível? Porque ele possui ali substâncias que vão permitir essa diferenciação. E aí ela vai ser evidenciada na mudança de coloração ou até mesmo na morfologia da colônia. E por último, mas não menos importante, ele aqui para fechar o nosso raciocínio, o meio indicador, ele é utilizado no estudo das propriedades bioquímicas da bactéria. E aí dessa forma vai ajudar a identificá-la também. E o meio mais simples para fazer isso é o estudo das reações de fermentação. Métodos de controle de crescimento microbiano.
O crescimento celular, ele pode ser controlado por diferentes métodos. Os métodos físicos e os métodos químicos. Os métodos físicos, eles são muito utilizados para promover a descontaminação, a desinfecção e a esterilização. O método físico, ele usa o calor a seu favor, o calor úmido e o calor seco. Eu vou explicar alguns métodos físicos para vocês em relação ao calor úmido. Baixas temperaturas. Bacteriostático. O bacteriostático, ele não mata os micro-organismos, mas impede a sua multiplicação. Nas baixas temperaturas pode entrar refrigeração. Altas temperaturas, fervura, ela mata bactérias, fungos e vírus. Em relação aos vírus, não são todos os vírus, são somente alguns vírus. Nas altas temperaturas também entra a autoclave. Agora, o que é uma autoclave? A autoclave é um dispositivo projetado para esterilizar várias ferramentas. Ela mata células vegetais e esporos. Pasteurização. Desnaturação proteica. O que é essa desnaturação proteica? É aquele processo em que você vai elevar a temperatura ao máximo. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Vamos supor, vou dar em relação ao leite. Você ferve o leite até 120 graus e depois você vai esfriar ele a 30 graus, mas tem que ser rapidamente, tá bom? Esse é o processo de pasteurização. É um exemplo básico que eu dei para vocês. E ela mata a maioria dos micro-organismos patogênicos. Agora, em relação ao calor seco, chama direta. A chama direta, ela queima contaminantes até se tornarem cinzas, ou seja, queima tudo. A incineração é combustão completa de material hospitalar de uso descartável, como luvas, seringas, máscaras, tá bom? Entre outros. Esterilização com ar quente e tem o ressecamento. Ressecamento é a remoção da água dos micro-organismos e tem outros meios também, ok? Agora, em relação aos métodos químicos. Os métodos químicos são substâncias químicas de origem natural ou sintética, usadas para eliminar ou inibir o crescimento de micro-organismos. Eu vou dar alguns exemplos aqui de agentes químicos, tá bom? O fenol e agentes fenólicos, biguanidas, iodo e cloro, álcool, agentes de superfície como sabão, detergente, entre outros, aldeídos, etc, tá bom? Características de um agente químico ideal. Quais características agentes químicos têm que ter para ser ideal? Amplo aspecto, ou seja, atuar sobre vários micro-organismos diferentes, ok? Toxicidade seletiva, tóxica para o micro-organismo e não para o homem. Ele não pode também ser corrosivo. Poder de penetração e poder residual, disponibilidade e preço razoável, porque, tipo assim, o produto não pode ser muito caro também, entendeu? E ele também não pode poluir o meio ambiente, tá bom? Olá pessoal, eu sou Caroline e vou citar 3 doenças bacterianas. Vou começar pela brucelose. Ela é uma infecção causada por bactérias do gênero Brucella. Transmissão. Contato com animais infectados ou ingestão de alimentos de origem animal que estejam contaminados. Sintomas: calafrio, cefaleia, que é dor de cabeça, cansaço e febre. Tratamento: deve ser administrado antibiótico além de repouso e hidratação. Prevenção: usar luvas ou lavar as mãos após ter contato com os animais. Comer carne bem passada, ferver o leite antes de tomar. A cólera. Cólera é uma doença infectocontagiosa causada pela bactéria Vibrio cholerae. Caso não seja tratada, pode levar o paciente a óbito pela desidratação intensa. Transmissão: ingestão de águas ou alimentos contaminados. Sintomas: diarreia, desidratação, vômitos, fraqueza, perda de peso e cólicas abdominais. Tratamento: hidratação e uso de antibióticos. Sua prevenção: lavar muito bem as frutas e legumes antes de consumi-los, bem como lavar muito bem as mãos antes das refeições e melhoria do saneamento básico. Febre tifoide.
ela é associada a baixos níveis socioeconômicos e más condições de saneamento básico. Sendo assim, sua forma de transmissão é pela ingestão de água ou alimentos contaminados. Sintomas: febre alta prolongada, cefaleia, náuseas, falta de apetite, mal-estar geral e vômitos. Com o agravamento da doença, há risco de hemorragias abdominais e infecção generalizada, podendo resultar no óbito. Tratamento: repouso e alimentação à base de líquidos, principalmente. Além desses cuidados, deve ser administrado antibiótico aos doentes. Sua prevenção: manter hábitos de higiene, lavar e cozinhar bem os alimentos antes de consumo. Evitar ou prevenir-se em viagens para locais propensos de doença. Pá. Ímpar. Lacejar. Aí. A parede celular da bactéria pode ser gram-positiva ou gram-negativa. Quais as cores predominantes em cada uma delas? A gram-positiva é violeta, a gram-negativa é rosa. Pode ir? Pode ir. Faz 3. Vai. Vai! Eu acho que tinha que mostrar. Eu olhei pra câmera. Vai ter mais. Vai! As hipóteses mais favoráveis para a transmissão da febre tifoide. Lugares com precariedade no saneamento básico. Isso aí. Obrigada. Pera, já vai ter que respirar, não, calma. Bacteria gram-positiva representa resistant. Uma bactéria gram-positiva apresenta resistência exceto o antibiótico qual? Penicilina. Tem que pegar um momento. Pode ir? É pra dar um PTzinho lá. Pode? Vai, gente. Bora pra gente, vem foco. Cite uma diferença entre uma gram-positiva e uma gram-negativa. A cor não vale kkkk. Carol. Isso. A diferença é que a camada externa possui lipopolissacarídeo. De qual camada? De qual camada? Ah, meu negativo. Ah, tá. Obrigada. Ela crente que ela ia. Nossa, doido isso daqui. Doeu, desculpa, sem noção. Ô, você tem que mostrar pra câmera, pô. Tá focando. Isso é minha cara. Meu Deus, isso não me aconteça. Sabemos que a leptospira é uma doença infecciosa. Dito isso, a bactéria leptospira está presente na urina de... Ratos e animais infectados. Todos os animais infectados. Ah, mas eu tô escutando. Todos os animais infectados. Ratos e animais infectados. Isso aí, galera. Não, mas minha sangue. Eu achei que ia refazer. A Caroline é muito boa. Não fecha a boca. Eu fechei. É com nesse trem, oh meu Deus. Gente, o nariz tá coçando muito. Bom, quanto mais rápido, menos. Carol. Mexe a barriga aí, então, capaz de botar de virar. Saúde. Cite
Cite 2 agentes físicos utilizados no controle bacteriano. Altas temperaturas e baixas temperaturas. Vem. Deixa eu parar de respirar. Quais são os sinais ou sintomas de alerta mais comuns para o diagnóstico de tuberculose? É a tosse que é propagada, que ela não cessa rapidamente, ela fica perdurando ali. Uma tosse persistente. Isso, persistência da tosse, que ela não cessa ali, ela sempre continua e uma tosse bem escarrada, assim, ou nariz. Bastante secreção. É sinais ou sintomas? Ou sinais e sintomas? Ou sintomas, Então, sinais ou sintomas. Então é um isso. sinal. A tosse é um sinal. Princesa. Vem, neném. Esfrega, mano, esfrega. Eu peguei um pouco do seu cabelo. Chega. Assim, tô legal. Cite 3 formatos das bactérias. Cocos, bacilos e vibriões. Isso, o tempo, já falamos. Cocos, bacilos e vibriões. Tá certo. Gente, dá dó. Tudo por entretenimento. Não respira. Uma bactéria de formato esférico recebe o nome de Cocos. Ó, meu beleza. E esse catarrento? qual o agente do controle bacteriano está sendo retratado? Destruição de todas as formas de vida microbiana, incluindo os esporos. Esterilização. Quais os tipos em que são divididos os meios de cultura? Você tá olhando pra mim? Sólido e líquido. Sólido e líquido. Achei que era eu. Eu também achei que era. Eu pensei que era. Mas era, eu sabia, né? Tá bom. Ó o cabelinho. Só porque eu ia falar que não teve nenhum que eu fiz. Qual o nome das estruturas que permitem a locomoção das bactérias? Flagelos e fímbrias. Você chovendo? Não. Cabelinho. Nossa senhora, vai deslizar meu prato. De forma geral, cite quais componentes as bactérias possuem em suas organelas. Cápsula, cromossomo. Ai, gente, não dá assim. Ribossomo. Olha, Vai, pode ir. DNA, parede celular, ribossomo, cápsula. Mas que pode falar? Você falou tudo. Pilos. É isso aí, né, gente? Mais um. Mas outra coisa. Esse cara. Não encosta na sua Pega a cara. garganta do meu.